Bom, meus irmãos do motociclismo, hoje o nosso podcast está recebendo a visita dos irmãos do Motoclube Insanos. Estamos aqui com o irmão Juca Bala e com o irmão Rios, tá? Nós vamos bater um papo, conhecer um pouquinho mais desse motoclube que é gigante, né? pela, não só pelo tamanho, mas pela atitude dos irmãos, tá? Meu irmão Rio, meu irmão Juca, prazer enorme receber vocês aqui, abrir as portas da nossa casa e vamos conhecer um pouquinho mais dos Insanos. Ricardo, é a gente que agradece, né, por você estar dando essa abertura da gente mostrar a nossa essência, o nosso trabalho social. Então, a gente que só tem a agradecer pelo convite. E a gente veio com uma satisfação total participar. A gente já olhou suas redes sociais, deu para ver que é sucesso total e tamo aí. Obrigado. Estamos aí no nervosismo aí, mas acho que a gente vai fazer um bom bate-papo aí, né? E conhecer um pouco aí um do outro aí também. E apresentar o nosso motoclube também. Acho Ah, que... Então vamos começar pelo princípio. Como surgiu os Insanos? Os Insanos, ele foi no meados de 2015, né? A gente veio de outro motoclube que o nosso comando, né, não achava certo algumas atitudes e acabou abrindo os Insanos. E Fundando, né? fundando, né? Isso. E virou esse tamanho todo, até pela a ideologia social, que pega muita gente, né? Então, os Insanos, ele foi meados de 2015 e veio com essa galera com uma ideologia bacana de ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Maravilha. Então me conta, vocês construíram essa ideia do Insanos em cima de uma alegoria que foram buscar lá em 1922, né? Que até o ornamento aí 18 do Forte. Conta aí, como é que é essa história do 18 do Forte que vocês se inspiraram? A ideologia do 18 do Forte é nada mais que justiça, né? Na época, os governos estavam, vamos dizer, abusando da sociedade, do povo, uma corrupção total. E 18 caras e 17, né, militares e um civil se rebelaram contra isso. E a gente gostou dessa ideologia, né? Então, assim, eles assumiram, vamos dizer, uma responsabilidade com um sistema forte, né? E isso mostrou coragem, mostrou lealdade entre os 18 que estavam ali. Então, a gente trouxe essa história pra gente com o mesmo intuito, né? Saiu de um outro clube, dissidente de um outro clube, que não achava certo a ideologia, e fundaram, né? Que eu não estava na época, né? Mas fundaram os Insanos e se tornou desse tamanho, e é o que eu sempre falo, né? A verdade, ela sempre aparece. Ninguém fica desse tamanho por um acaso, se não tiver uma ideologia bacana. Porque a gente compra a ideia do motoclube. A gente compra a ideologia. Então, se todo esse pessoal tá junto, é porque é uma ideia bacana. Acredito eu, né? Acredito eu. Toda ideia boa floresce, cresce, Exato, né? produz. E quais são os requisitos para se filiar ao motoclube? O que o motociclista tem que ter para filiar, para ser aceito nas fileiras do Insano? Então, a gente sempre fala, né? Eu acredito que todo motoclube é fácil chegar e difícil se manter, né? Chegar é muito fácil, pô, gostei de vocês, então seja bem-vindo à nossa casa. Ande com a gente, veja se é a mesma ideia, o mesmo papo. É aquilo que eu sempre falo, além do clube verificar se você vai servir para ele, você tem que ver se o clube vai servir para você também. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Você vê, eu vim do serviço correndo para cá. Então, a gente se doa pelo motoclube. Então, você tem que amar isso aí, tem que gostar.
E o requisito é somente a paixão pela ideologia. Eu acho que todo clube, eles se acham, né? Não existe o clube, eu acredito que o certo ou o mais certo. Existem clubes que você se adapta melhor. Então, eu me achei nesse clube, quero andar com vocês, vai ser bem-vindo. E aí, na sua caminhada de responsabilidades, a gente vai te graduando, vendo se você se torna um legítimo insano, né? Então, você entra, usa o nosso colete, só que está em prospecção para se tornar um insano. Porque quando você se torna um insano, eu tenho a fiel certeza, eu estando aqui ou não, os meninos que estão aqui iam ser o mesmo bate-papo, iam ter a mesma ideia, o comportamento. Então a gente prega muito isso aí, né? Então eu acredito que não tem você tem que ter isso para entrar. Não, quer entrar? Venha. O difícil é se manter. Existe uma sindicância, um filtro, uma tomada de informações a respeito do candidato? Existe, que no caso são os diretores de divisão. Hoje a gente está aqui com o nosso Armas, que é o Sullivan. Quando se fala em armas, né? Para quem é do mundo biker, sabe que é um agente da segurança pública. Então, ele faz também esse filtro, é um cara muito importante dentro do clube. Ele praticamente ele dita o que acha que está certo ou não também. Então, o diretor ele faz esse filtro, traz para perto, conversa mais, passa toda a ideia do clube e com a pegada de andar junto, eu falo que olho a olho, frente a frente, você já meio que sente. A gente nunca vai conhecer um irmão de verdade, né? Então, porque na hora ou da raiva ou alguma coisa assim, é outra A situação. pessoa muda, né? Exato. No caso, o diretor, ele tem essa função, né, também, mas além de outras, de filtrar o cara, de ver, tá ali próximo, vamos conhecer, vamos ali se aproximar desse cara pra gente realmente ver qual é a índole dele, o que ele quer. Ele quer realmente participar do clube, ele quer se filiar ao clube, né? Ou ele só quer se divertir, quer rodar, cada um tem o seu intuito, né? Do porquê eu quero entrar pro clube, né? E, no caso, o diretor, ele tem isso. O diretor e o subdiretor, ele tem essa função de colar no cara e vamos ver vamos ver qual que é a sua. Você, é o que o Juca falou, você se identificou com o clube muito provavelmente vai se identificar com você também, muito provavelmente, né? Então, aí sim, você pode entrar, né? Tem toda a ficha para entrar e tudo mais. Só que aí tem um tempo, né? Pelo menos ali 3 meses, você rodando com a gente, para você ver se isso é para você. Por quê? A gente tem as nossas regras, tem as nossas normas, como qualquer outro motoclube também. Então você tem que ver se isso é o que você quer. Porque depois que entrar, aí o difícil é se manter lá dentro, né? Quando é convidado, é tranquilo, A gente né? não tem uma regra exata de falar assim, ó, você tem que rodar 2.000 quilômetros esse ano, 3.000 quilômetros, ó, você tem que pegar a sua graduação lá em São Paulo. A gente tem essa questão de graduações, você tem que pegar no local que vai ser graduado ou coletado, que no caso a gente vai girando como se fosse uma roleta no estado. Então a gente vai de cidade em cidade. Todas as cidades que a gente tem em Sano, a gente vai fazer um coletamento, que hoje é em média de 4 meses aí. Então a gente não tem muita regra, porque até uma ideologia minha também. Cada um agrega de uma forma no clube. Se Certo. colocar todo mundo igual, não vai rodar. Porque se colocar todo mundo que coloca só a primeira marcha, cadê o cara que manda a segunda? Então, a gente tem um cara que anda bastante na estrada, a gente tem o cara que não anda muito na estrada, mas ele tá sempre de prontidão quando chega irmãos de fora. Ou vou lá receber ele no aeroporto, vou na rodoviária. Então, eu acho que o motoclube ele tem que agregar todos e botar cada peça no seu lugar, que rode e que a pessoa se apaixone, né? Então, não adianta, às vezes, a gente forçar a estrada e, às vezes, deixar a desejar dentro de casa ou algo do tipo. Então, a gente não tem muita essa regra. Você falou em regra, e eu pesquisando sobre os insanos, eu vi lá uma regra que me chamou a atenção, é a regra número 3. Respeito gera respeito. Exatamente. Quantas regras os insanos têm?
Hoje a gente tem 3 regras, né, São Rilson? 5, na 5? verdade. São Aí, ó. 5. 5 regras. Ela- Lembra, assim, de quais são as 5? Nem eu consigo aqui. Vamos De pegar cabeça agora. não vai. Porque a gente pega as mais importantes aí, né? Aham. Igual É, essa regra número 3, é questão de você tá se sentindo incomodado, fale com a outra pessoa que você está se sentindo, né? Uhum. Então, no palavreado, vamos dizer, mais chucro, né? Achou ruim, vem cobrar. É. Mas é só uma questão de, ó, tá achando ruim? Fale. Que não tem como ter bola de cristal, então seja sempre sincero a isso. Você falou das graduações. Perfeito. Então, já deu para entender que ao ser admitido no motoclube, ele tem um período de 4 meses para o coletamento, para receber o colete. O que acontece? Esse período, ele é de coletamento, mas não é de graduações. De graduações, ela varia em torno de 6 a 8 meses. Então, tem irmão que passa 2 coletamentos e não é graduado. Então, hoje, para você se tornar um full, né, que no mundo biker a gente conhece se tornar um legítimo irmão do clube, gera em torno aí de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio às vezes até, dependendo dessa logística aí do coletamento. O coletamento é a cada 3 a 4 meses, porém é um coletamento. Então, irmãos que estão chegando novos e vão receber seus coletes. Mas aí depois você tem esse período de graduação que é um pouco maior. Tá. Então, assim que ele entra até ele receber o colete, ele anda com o grupo, né? Mas ele veste o quê? Ele veste a camiseta. A gente fala que é o camisa. Ah, o camisa. E aí depois ele vem para o PP, e aí o meio, e aí o full. Eu vi também que tem alguns coletes não tem o brasão. O brasão central nas costas. Né? Uhum. Então, com 4 meses, você recebe o colete sem o brasão. Somente com o Brasil embaixo, porque o Isso. nosso colete é Brasil, 18 MC, aí Insanos e a caveira no meio. Isso. E quando vem o brasão, a caveira no meio? Você aí vai ser nessa faixa de 1 ano e 2 meses a 1 ano e meio. Por quê? Você começa como PP, que é só o Brasil embaixo. A 6 a 8 meses você vira meio, que daí você pega só o Insanos em cima. E aí depois de 6 a 8 meses também, aí você pega a caveira central. E aí você fecha o seu colete. Você fala que você também sobe de grau, né? Que é até uma coisa que você tinha até comentado comigo antes. Temos os graus, né? Que nem a patente mesmo do militarismo. E aí, assim que você vai subindo, você é camisa, e você pega o colete, você é um PP, você é grau 10. Você se torna meio escudo, você vira grau 9. Quando você tem um escudo fechado, você é o full, você é grau 8. Aí, na teoria, você ali encerra a sua trajetória. Porém, se você tem a vontade de subir, né? Aí você vai pro grau 7, grau 6, até o 1, né? E quem é o 1? Hoje, o 1, grau 1, é o comando mundial, né? Ele é literalmente todo o comando que responde pelo mundo todo dos integrantes. No caso, diretor mundial, né? Presidente, né? O presida, né, que a gente fala, vice, operacional. Quem é ele? O nome? Hoje o nosso presidente é o Kiss, né? Ainda é o Kiss ainda. O vice é o Bug. Né? O Bug seria o grau 2. Não, ele é grau 1. A linha ali, a primeira linha ali, grau 1. O pelotão de frente é o grau 1. Isso. Seria muito assim, os generais, vamos dizer por assim. Ah. Seria a maior patente nossa, né? A gente está fazendo essa analogia, né, com o militar, mas eu vi, no que eu consegui pesquisar, que o motoclube se sustenta sobre 2 pilares da hierarquia e da disciplina. Isso. E normalmente vocês colocam também denominações assim ligadas ao mundo militar. Nós temos aqui o exemplo do sargento de Sullivan. armas. Isso. Como é que é essa questão dentro do motoclube? Essa graduação, esses postos.
Essas responsabilidades você vai recebendo, né? Só um detalhe que o Theo Sullivan, nosso Armas, falou assim, porém, para ser armas, bem lembrado por ele, tem que ser da segurança civil. Tem que ser da segurança pública, no caso. Segurança pública. Inclusive, o nosso presida é policial civil, né? Uhum. Então, para ser um sargento de armas, no caso do Insanos, tem que ser da segurança pública. Da No caso, segurança pública. policial. Ou policial, civil ou militar. ou do Isso. exército também. Ou Ah, PRF, a gente tem Seja- igual em Sinop. Sinop a gente tem PRF, a gente tem também Lucas do Rio Verde Guarda Municipal. Então, tudo que faz volta à segurança pública são os sargentos de armas. Então, para usar essa tag, né, tem que fazer parte disso aí. Nossa. E aí, essas responsabilidades que você vai aceitando é de acordo com o que você vai agregando e com o que os superiores vão vendo. Então, você vai subindo da forma que você trabalha pelo clube. Claro que não desmerecendo os FUS que estão lá, jamais. São extremamente importantes. O barco não roda sozinho, eu sempre falo isso. Mas alguns, eles vão ter um pouco mais de habilidade, ou lidar com pessoas, ou lidar com o administrativo. E a gente vai pegando essas pessoas para fazer o clube rodar com a melhor, vamos dizer, com qualidade total, né? E os FUS, os meios, eles vêm fazendo aquele suporte de, opa, o que está precisando? Tamo junto, estamos fazendo. E aí vai levando essa galera. Então, para você receber um cargo, geralmente você fez muito pelo clube. Então, você trabalhou muito pelo clube, né? Na verdade, eu não falo que é um trabalho porque a gente ama o que faz, né? Então, é mais... É um trabalho mais prazeroso. mais prazeroso, exatamente, usou a palavra certa. Então, você recebe esse cargo dessa maneira. Então, deixa eu provocar uma situação. Nós conversamos aqui, há tempos atrás, o nosso podcast lançou essa campanha. Somos todos motoqueiros. E na nossa conversa preliminar, eu estava justificando aqui que a primeira moto que eu tive era uma TT 125, né? Então, você saía cheirando gasolina na hora. Tinha que mudar o tempo, tinha que fazer tudo. Mas a gente andava nela com aquela jaqueta zíper lateral, assim, transversado, né? Aham. Tá? E o maior orgulho era ser chamado de motoqueiro, né? Aí, de repente, vieram me dizer que eu não era motoqueiro, que eu era motociclista, né? Porque o motociclista, eu não consegui ainda digerir direito essa diferença entre motoqueiro e motociclista, entendeu? Porque, para mim, somos todos motoqueiros. Fazer diferenciação por causa do tamanho do motor, potência da moto, eu Jeito acho que de não vestir. cabe no nosso meio. Né? Exato, eu também O acho. que vocês pensam disso? Eu sou motoqueiro. Já começa assim, né? Eu sou motoqueiro. Eu acho que, ainda mais para quem começou em cima de uma moto, independente da cilindrada, eu mesmo comprei, minha primeira moto foi uma Bis 100 cilindradas. Você Sem ganhou ainda, que tinha cilindrada, 25 a mais. 125. Então, eu acho que a gente que ama, né, o mundo duas rodas, eu acho que todo mundo é motoqueiro, mas cada um tem uma maneira de pensar, é difícil até de falar nesse ponto que é bem polêmico, né? É igual eu já ouvi dizer assim, tem gente que fala que o motociclista segue as regras certinho, o motoqueiro já é... Eu particularmente acho que não. Eu acho que todos somos motoqueiros, até porque eu usava ela no dia a dia. Então eu ia trabalhar, voltava, eu sou um motoqueiro. Só que é complicado porque é uma parada, vamos dizer assim, polêmica, né? Que cada um fala uma coisa, cada um entende uma maneira, mas de verdade eu acho que a gente é tudo um só. Né? Essa questão do motociclista segue as regras, eu quero ver você andar 80 km por hora numa rodovia. E levar o pé da letra, né? Assim, isso mesmo. Mas é Sim. verdade. Se você quer cobrar, Então, tem que dar exemplo. claro, tem que dar o exemplo, né? Exato. Mas, Ricardo, isso é até um assunto interessante. Eu acho que é uma questão para, vamos dividir. Motociclista é aquele cara que faz isso. Motoqueiro é aquele cara que faz o orandananda. Não. Eu acho que até o intuito do Insanos também é isso. É unir essa galera. Exato. Porque não importa a cilindrada, né?
Não Eu importa mesmo. o tamanho da Não moto. importa. Não. Eu comecei com a minha Não. Intruder 125 também, né? Então, Dentro do clube. dentro do clube, É, fui lá, né, no início. E temos motos de 1.600 cilindradas, 900, não importa. E temos da 125 também. O Claro. intuito é, vamos rodar junto, vamos fazer a nossa ação social e vamos nos ajudar, né? Primeiro dentro do clube, obviamente, os irmãos ali que precisam, e depois fora, né? Então essa é a pegada, não importa a sua moto. O importante é a irmandade. Dentro do clube Exato. e fora dele também. Vamos falar sobre a frequência, a assiduidade do membro do Insano. Quem faz parte do motoclube Insano pode ser chamado de Insano. Pode. Sim, eu posso ter chamado de Insano. Pode. Tá. Com toda Então, certeza, né? É aquela coisa, não é o Juca, é o Insano. é um Insano. É o Exato. Insano. Tá. Então, o Insano que filia o motoclube, recebe o colete e desaparece. Não? Ele é mantido, existe uma regra de participação mínima nos eventos do motoclube? Isso vai de diretor para diretor, né? Então, assim, a gente fala que são divisões. Cada cidade tem uma divisão. Então, a divisão Cuiabá, a divisão Várzea Grande, que a gente tem o chinelo ali no canto. Cada divisão tem sua peculiaridade. Então, tem divisão que faz reunião a cada 15 dias. A nossa, desde quando a gente começou em Cuiabá, faz reunião toda terça. Então, virou praticamente aquele jogo de futebol da semana. Toda terça a gente está lá. E as esposas de todos os irmãos entendem isso e sabem que a gente ama mesmo e a gente está ali pela irmandade. Então, toda terça a gente está lá. Não tem uma regra específica, né? Mas geralmente quando o irmão some, ele já entra, a gente já estuda ele antes. Então, praticamente bem difícil achar um irmão que sumiu. Mas tem irmão que dá uma desanimada. Eu acredito que isso seja normal até do ser humano, né? Até no nosso serviço. A gente ama o que faz, mas tem dia que você fala, nossa, não queria levantar da cama. Então, eu acho que isso é normal do ser humano e a gente acaba entendendo, né? E às vezes, é até uma responsabilidade da liderança, né? E perguntar o que está acontecendo, né? E ver o que está acontecendo. Então, eu falo que o motoclube, muita gente não entende. Fala, mas eu vou entrar lá para seguir regra. Não entende o respaldo que você tem. Tanto emocional como material. Porque todo mundo pensa que o motoclube ele vai servir para quê? Ó, se minha moto estragar, vai ter os irmãos lá. E ele não é só para isso, ele é algo além disso. O irmão tá ali para tudo. Então, o irmão se separa da esposa ou brigou com a mãe, ele não sabe nem para onde ir. Tem gente, cada um lida de uma forma. Então, às vezes o cara ia para um bar, fica doido. E não, ele tem os irmãos dentro do clube, que ele pode ligar, que ele pode chamar para ir lá, ou ele pode ir na casa do irmão. Então, o motoclube ele é muito além da moto. A gente foi unido por uma paixão, que é a moto. Mas ele vai muito além disso. Né? Torna-se uma grande família. Torna-se uma grande família. E sempre eu gosto de deixar muito claro, não é um mar de rosas. Não tem como a gente tem que ser muito sincero. Mas, porque até família de sangue, né? De vez em quando dá um atrito, imagina a gente, cada um com uma ideologia. Um roqueiro, outro de sertanejo, outro... Então, mas todos unidos por uma ideia só, que é a moto, e a ideologia do clube. E acaba se tornando literalmente uma família, uma irmandade. E isso vai pegando com o tempo, né? Então, a gente mostra isso muito para os novos, essa irmandade. Então, a gente já foi na casa de irmão 2h da manhã, tomar tereré, só para conversar. Então, é uma ideia bacana. Então, a gente não tem muito essa regra de, pô, ele sumiu, tá fora. Ele sumiu, opa, vamos lá ver o que está acontecendo. Então, às vezes é trabalho, às vezes é família, mas a gente já está na divisão com a divisão Cuiabá há 4 anos. Até hoje a gente não teve ninguém que falasse assim, ó, desapareceu. Sempre teve aquela assim, ó. Quantos membros são aqui em Cuiabá? Hoje está em 33, Rios? 34.
34. No estado de Mato Grosso, quantos membros? Hoje a gente está no estado 237, né? E só crescendo, só expandindo. A gente já está próximo de crescer Barra do Garça e o pessoal fala assim, nossa, mas para que vocês querem tanto número, né? Tanta gente. Querendo ou não, você tem um respaldo no Brasil inteiro. Uhum. Então, se eu subir daqui para Alta Floresta, a cada 100 quilômetros eu tenho uma divisão com irmãos. Tem um irmão lá. Se minha moto estragar lá no Nortão, no meio da estrada, de 50 km para um lado e 50 para o outro, tem irmãos. Alguém vai me socorrer. Eu viajo muito, Uhum. né? Rodo bastante. Legal. Então, nessas andanças, você vê a força que um colete tem. Exato. Na hora do sufoco, eu sofri um acidente na Costa Rica. Eu achei que minha viagem tinha encerrado ali. Uhum. Então, na hora que eu saí da pista, que a moto caiu numa descida lá, eu estava a 180. Né? Então, imediatamente, antes de tirar a moto lá, já tinha 3 motociclistas parados para ajudar a gente. Né? Então, tudo isso faz a força do nosso movimento. Você nunca está sozinho. Vai ter sempre um irmão passando do teu lado para te ajudar. Sempre. Né? Então, quando você se reúne dentro de uma irmandade, porque o motociclismo, como você muito bem colocou, o motociclismo é irmandade. Isso. Né? Então, dentro dessa irmandade, esse colete vale muito. Vale. É muito precioso. É isso que a gente tenta passar para as pessoas. Não é só um colete, a gente não está usando ele à toa, né? Sim. Não tá só para estilo, não é só para ficar bonito, né? Alguns ficam até feio, né? Mas Ou não tem como ficar não bonito. tem, um colete não faz milagre, né? Mas a gente passa que ali é um cara que, né, tem um motoclube, sabe como que funciona, né? Como que é. E apoio. Pode ser de outro motoclube, seja qual for. Nós mesmos já paramos por outros motoclubes, já recebemos ajuda de outros motoclubes também. E é o colete. É aquela coisa, é uma simples roupa às vezes, mas tem lá o seu valor altíssimo, né? É demais isso aqui. Fantástico. Mas olha, vai ter alguém assistindo a nossa conversa que tem uma moto em casa e fala assim, olha, tá aí, eu quero ser insano. Meio doido, né? Mas eu quero ser insano. Como é que ele faz? Hoje a gente tem as redes sociais, né? Cada divisão tem a sua. Se ele colocar lá IMC ponto e a cidade que ele faz parte, ele já acha o Instagram da cidade. Então a gente tem IMC.Cuiabá, IMC.Várzea Grande. A gente tem essa facilidade, né? Aqui em Cuiabá a gente tem a sede, né, Rios? Tem Que nossa se reúne sede. toda terça. Se puder dizer onde que fica. A nossa sede fica ali no Santa Amália, próximo ali Malha. próximo ao Verdão, né? O bairro do Verdão, próximo ao estádio ali em Tocantins. E toda terça-feira a gente tá com a nossa sede aberta, né? Ali a gente tem os nossos convidados, né? E quem quiser colar lá, quem quiser tomar uma breja, tomar um refrigerante, comer alguma coisa, tá a nossa sede ali toda terça-feira a partir das 8 da noite, né? E Se colocar Insanos, né, no Google, ele já. se você é de Cuiabá e colocar Insanos MC no Google, ele já vai dar a localização certinha da nossa sede. Isso. Que maravilha, eu vou aparecer lá terça-feira. E Não, Já terça-feira. estou me tá- convidando. Já estava convidado, na verdade. Isso até é um fato interessante, né? A gente passa num bonde na cidade com mais de quase 40 motos, às vezes. Toda terça-feira, ali da Miguel Sutil, perto da rodoviária, até a nossa sede. A gente faz um bonde, onde todos os integrantes estão juntos ali, a gente vai pra sede. O pessoal já sabe, terça-feira é o dia dos caras passar aqui. Os caras vão passar aqui. É esse horário, 7h45, 8 da noite, a gente tá passando. O pessoal os caras já tá passando aí. Os moradores já sabem, todos os moradores ali da região que a gente passa, eles já sabem que nós estamos chegando, a gente tá passando. E não tem, assim, não tem problema, não tem receio nenhum, que a gente deixa as nossas portas abertas. O prefeito do bairro, né, o presidente do bairro tem o nosso contato. A gente faz ações sociais na porta da nossa sede, né, principalmente Natal e Dia das Crianças, que a gente chama a criançada ali, balinha, brinquedo, pula-pula,
a festa para a criançada. E também a gente faz as ações sociais dentro do bairro. Não adianta nada a gente estar lá dentro, querer, assim, ser recepcionado, mas também a gente não fazer pelo bairro. E a gente faz isso sem problema nenhum, né? Até porque a gente tá lá, a gente mora lá agora, né? E já tem o quê? Vamos fazer 3 anos já de 3 anos de Insanatal. Insanatal. A Natal. gente tá indo pro nossa 3 anos de sede e 3 anos que a gente faz essa ação social dentro do bairro, sem falta. Porque é importante, cara. Não importa. Você passa lá tudo preto. Ih, rapaz, que lugar, que casa que é essa? Aí você abre o portão, vixi, só tem doido lá dentro. Mas não, Insano ainda o nome. E entrou no Instagram InsanosMC, pode falar lá, mas eu não marquei minha cidade, mas eu não achei. Se entrar no Instagram InsanosMC, alguém vai te solicitar para a cidade mais próxima. Uhum. Então, é só chegar no Instagram, InsanosMC, ó, sou de tal cidade, eles vão te direcionar ou para a divisão da sua cidade ou para a mais próxima. É um fato também. Nós somos da Divisão Cuiabá, mas nós temos integrantes em Barra do Garça, temos em Campinápolis e São Joaquim, Novo São Joaquim. Novo São Joaquim. Temos um integrante lá. Muito provavelmente se abrirão novas divisões lá, mas por enquanto, quando ainda não tem um número fechado de integrantes, aí não se abre uma divisão. Mas eles ficam à divisão próxima. Temos também Primavera do Leste. Esqueci do Moisés aí. Primavera do Leste. Então, olha só a trilha que você tem com o irmão. É por Onde isso você que a passa gente vai quer ter um cara. Onde você passa vai ter um cara. Né? Exatamente. Mesma coisa E daqui no Brasil inteiro é assim, no né? Brasil No inteiro. Brasil inteiro. 65 países. Hoje a gente está em 880 divisões. É, Então imagina, Não, mas né? não, é mais de 70 países já. Mais de 70 mais de países. 70. Mais de 70 né? países. esse número que eu levantei está desatualizado. Já. Não, é que assim, por que a gente fala sempre em média, né? Porque como a gente está em constante evolução, realmente você até às vezes perde um pouco da base ali do que tá. Porque no outro dia já tá de outro jeito. Para É você. igual a política, né? Exato. Então, Tá só para credo, você né? ter uma ideia, coletamento vai ser em Lucas do Rio Verde, 23 de novembro. Tem 54 irmãos para receber o colete. Então, imagina, em 3 meses, com 54 irmãos. Então, Existe um ritual? existe. Opa. Não precisa contar. Né? Existe. Não, Não, e não, é bacana o ritual, É porque aberto é também. aberto para a família, para amigos do clube. A gente fez aqui em Cuiabá, meu avô, a minha avó, você não tá entendendo, a minha família é insana. Você vê lá todo mundo de insano. Se apaixonaram pelo ritual que a gente faz. Então a gente faz um corredor de recepção muito 10, leva banda, então tem a área de comida, de criança. O Insanos, ele é bem família. Isso é uma das coisas que faz agregar ainda mais. Por quê? Geralmente, se o cara fica saindo demais, ainda mais quando é casado, eu sou casado já tem 11 anos. Então, a esposa, ela, querendo ou não, ela fica, né? É ruim também o marido ficar saindo. E acaba que o Insanos, ele agrega muito a família. Então, em todos os eventos nossos, tá a família, tá o neném no colo, é uma festa tranquila, bacana, com rock and roll, ninguém se altera. Então, é muito 10. É o que a gente sempre fala. O colete, ele dá uma visão de, pô, tudo doido esses rapazes. E é uma regra e uma hierarquia total. Então, é muito 10. Quem quer participar, tá convidado. A gente tem o Insanos Motorrock esse mês, dia 28. Semana que vem. Semana que vem, lá em Sinop. 12 horas de rock. Então, assim, já é o 8º Insanos, 7º Insanos Motorrock. Então, Mato Grosso inteiro desce para lá. O legal do ritual, do coletamento, é que a gente é obrigado a estar lá. Obrigado, entre aspas, né? A gente sabe que é uma data extremamente importante. E você tá pegando estrada, de repente você topa com um bonde, de repente topa com o outro. Na hora que você vê, você tá com 3 carretas bitrem só de moto. Então é muito 10 isso aí. E te abraçam como se te conhecesse há 1000 anos. Sim.
e você nunca viu às vezes. Nunca viu. Você fala, será que eu já conversei com ele? Não dá, é muita gente. Essa é a e grande tem vantagem do nosso motociclismo, né? Exato. Você faz Ah. muito amigo fácil. A uma curiosidade também capacidade. sobre família são os insaninhos, né? Que a gente tem que lembrar deles. É, Os filhos dos integrantes, os meninos, eles têm o direito a ter o colete também. É claro que vai ser um colete diferente. É o colete família que a gente fala, né? uhum, Então, sei lá, 5, 4, o que couber, até 17 anos, pode ter esse colete família, né? Os meninos. E aí, a gente tem os insaninhos. A gente já tem vários. O sargento de armas nosso mesmo tem o Pedrinho. Pedrinho, nosso insaninho mais insano mesmo. Ele ali, Pedrinho é o nosso modelo. ele é o nosso Né? modelo. É, É o mascote. É o Aonde ele mascote, vai, né? ele é ele, cara. Não tem jeito. E tem o colete basicamente parecido com o nosso, né? E atrás, em vez de ter Brasil, né? Tem Insanos, Brasil embaixo, tem família. Que a gente sabe que é filho de algum integrante. Entendeu? Aí só os meninos têm. É muito 10. Isso é agregar a família, né? Isso. Trazer o filho para perto, mostrar os objetivos, né? As coisas certas. O motoclube, devido a essa questão de regras e hierarquias, né? Disciplina, você acaba mostrando isso até para o filho. Filho, poxa, aqui tem. Então ele começa a aprender sobre o grau hierárquico, é até bom até para a profissão, né? Porque às Uhum. vezes os meninos de hoje não querem aceitar falar um pouco mais alto, o chefe falou alto comigo, tô indo embora. Então, dentro do clube, ele acaba tendo essa responsabilidade. Pô, tem que pegar aquela cadeira ali, pô, tem que limpar aquela cadeira. E acaba tendo como que eu posso dizer? Uma boa convivência em qualquer lugar que Isso. ele for. Tem um exemplo, né? É, Tem um exemplo Sim. ali de 30 homens ali, pô, os caras tá fazendo, tá ajudando. Então, eles mesmo, todos os filhos dos integrantes que vão lá, que levam os filhos, eles já fazem ali. Ô, meu pai tá pegando a cadeira, eu vou também. Então, exato. então eles já- Vocês que adotam assim um regime mais militar, né? Uhum. Existe uma frase na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que diz: cadetes, ides comandar, aprender a obedecer. Né? Então Isso. está levando as crianças Isso. desde o início, né? Então já cresce com um pouquinho mais de disciplina. Disciplina, isso. E está precisando Disciplina. muito Disciplina. de disciplina. É uma né? coisa que a gente fala, sei lá, toda terça-feira, É. toda terça, todo dia no grupo, praticamente. É, gente. Olha, foi uma satisfação enorme receber vocês aqui. Ó. A gente divulgar, receber aqui esse aqui vai ficar. Esse é seu. Exatamente. Esse vai ficar estampado aqui como recordação Ficamos dessa agradecidos. visita de vocês. Nós estaremos aqui sempre de portas abertas. Tá? Que vocês quiserem produzir, bater papo. Às quartas-feiras, o Bode do Asfalto se reúne aqui. Tá? Você viu toda quarta aqui. A última quarta do mês, as cunhadas estão juntas. Legal. Não. Bacana. Então, é assim, o motociclismo é isso. Né? Irmandade acima de tudo. União. Exatamente. Então, assim, deixo o microfone à sua disposição para as considerações finais, mas desde já, muito obrigado pela presença de vocês. Veio um bonde grande, né? Veio uma equipe boa, né? Trazendo aqui. Além de vocês, tem mais dois ali, o sargento de armas e O social de Várzea o Grande. social de Várzea Grande. Né? Então, fica à vontade, pode fazer as considerações. Ricardo, Ah, tá. Então, faz favor, vem aqui atrás Parece aí. para aparecer aqui. Vocês acompanharam o tempo todo a nossa mano. conversa aqui. Né? Então, nada mais justo do que que. fazer a parte ali nas Claro, considerações também, finais, né? Só a minha parte o nosso clube, ele a gente tenta trazer essa modernidade, né? Inclusive até um dos nossos símbolos do nosso escudo é o boné, né? Que ele representa a modernidade, né? E a gente tenta trazer ao máximo essa modernidade dentro do clube e para o mundo motociclista, né?
Seja ele motoqueiro ou motociclista, não importa, né? Ele representa, e o que a gente acabou de falar aqui, a Cruz de Malta também, que representa a união, né? Esse é o significado ali da Cruz de Malta no nosso escudo. E não tem muito o que dizer, é união e modernidade. A gente uma hora tem que mudar, tem que Perfeito. evoluir, tem que crescer. O novo sempre vem. O novo Exato. sempre vem. Ricardo, gostaria de agradecer pelo convite. Realmente foi uma satisfação enorme. Dar essa oportunidade para os motociclistas, para os motoqueiros se apresentarem as suas histórias de vida, mostrarem a sua convivência dentro de um motoclubismo com vários irmãos, né? Então, só tem a agradecer, tá? Venha você também, né? Fazer parte dos Insanos. Quem tiver na busca Insanos MC, já vai cair no nosso Instagram e já vão direcionar pra gente. Venha conhecer a gente e sensacional, Ricardo. Sucesso. Eu acredito muito que isso aqui ainda vai estourar no mundo inteiro. Parabéns. E de verdade a gente se sentiu em casa, tá? Obrigado. Obrigado.